E aí, pessoal, bem-vindos ao Corujaverso. Eu me chamo Diego e hoje, primeiro episódio do quadro Coruja Indica, onde eu estarei apresentando para vocês obras que eu considero magníficas, ou pelo menos muito boas, de séries, filmes, animes e mangás que me despertaram algo muito interessante que eu quero passar para vocês. E o primeiro vídeo de hoje, o primeiro indicado, é um anime e um baita anime, Monster, de Naoki Urasawa, um mangá que foi lançado entre 94 e 2001, que teve 18 volumes, e o anime que eu assisti, que eu vou passar aqui para vocês, que foi entre 2004 e 2005. Vamos falar dessa obra maravilhosa que tem um vilão magnífico, admirado e amado por muitos, considerado como um dos maiores de todos os tempos, não apenas da obra do gênero mangá e anime. Vamos agora! E só lembrando que essa é uma análise sem spoilers. Pois bem, a obra de Monster é ambientada na Alemanha e o seu primeiro período, os 4 primeiros episódios, mais ou menos, são datados do ano de 86, ali próximo da queda do Muro de Berlim, e muito de Monster vai tratar sobre isso, sobre esse período difícil da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, período de fome, de ameaça de guerra. Tem também coisas sobre eugenia, raças superiores, todo esse tipo de coisa. E o começo do episódio nós conhecemos o protagonista dessa história, Kenzo Tema, o Dr. Tema, que é um japonês que foi estudar medicina na Alemanha, se deu muito bem, é muito bom. Ele trabalha no hospital top, né? E ele é um grande cirurgião. E o Dr. Tema, um dia, ele vai atender uma pessoa, um operário turco, que sofreu um grave acidente, mas no início dessa operação, ele é detido. Falam para ele que um famoso artista alemão chegou no hospital e que ele deveria ir tratar desse artista ao invés do operário, que outra pessoa ia cuidar dele. Então ele vai para lá, ele consegue salvar a vida do artista, mas ele descobre que o operário morreu, não foi possível salvar a vida dele, e a esposa desse operário, ela vai reclamar com o Dr. Tema, muito emocionada e tudo mais, e dá uma lição nele, e ele começa a ver que ali estão tratando vidas com certo grau de importância. Artista tem mais importância do que um operário, imigrante ainda. Então ele decidiu que ele vai honrar os votos dele de medicina, vai tratar tudo de forma igual, quem chegar ali primeiro ele vai atender, grau de importância, né? Importância de acordo com o grau da lesão. Então, um certo dia, uma criança chega no hospital, ele é a irmã, e essa criança, ele levou um tiro na cabeça e ele precisa ser operado urgentemente. Então o Dr. Tema, ele vai lá para fazer a operação. Eis que mais uma vez chega uma ordem lá de cima, falando para ele parar com isso, que ele tem que atender o prefeito da cidade, que chegou também em um grau de saúde muito debilitada, mas ele recusa essa ordem e decide atender e operar essa criança. E esse é o maior erro da vida dele, porque essa criança é o Johann Liebert, e nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Então ele salva a criança, mas ele descobre que o prefeito morreu. Então o diretor do hospital fica furioso com ele, e até o sogro dele, né? Ele namora a Eva, que é uma mulher desprezível, que só se importa com status, com poder e com dinheiro, e era a noiva dele. Então o Dr. Tema, ele é punido pelos esses chefões do hospital e também por pressão política, e ele perde todos os status que ele tinha de prestígio. E um certo dia, essa criança, o Johann, ele começou a se recuperar, e um certo dia ocorreram mortes estranhas no hospital. Pessoas que eram desafetos do Dr. Tema, né? O pessoal lá que estava punindo ele. E então um inspetor, um detetive lounge, um grande personagem muito inteligente, chega para começar a desvendar esse mistério. E uma coisa que chama a atenção é que esse inspetor, ele tem um tique, que toda vez que ele está falando, que ele está pensando, ele começa a mexer as mãos dele como se estivesse digitando num teclado, numa máquina, né? Na verdade que não tinha teclado naquela época, não existiam computadores, aliás, até que existiam, mas não do jeito que a gente conhece. Então, do jeito que ele está digitando numa máquina para ir lembrando de tudo. E esse detetive vai ser muito importante no decorrer da obra. Ele não consegue provar que o Tema foi o responsável por essas mortes, né?
Ele não consegue colocar um nexo de causalidade ali, mas ele vai ficar de olho no Dr. Tema. Todos eles vão ficar de olho. E os gêmeos, eles desaparecem, né? Eles sumem da história. E passa um período de 9 anos, onde o Dr. Tema ele continua nesse hospital. Ele está recuperando um pouco do prestígio, mas ele sabe que não vai conseguir chegar ao topo de novo. E um dos personagens que morreu no anterior foi o sogro dele, o diretor do hospital. Então ele rompeu com a Eva, né? E um certo dia chega um paciente lá falando de um tal monstro que está chegando e que tem que ser detido, muito transtornado, né? E esse paciente foge à noite, vai em direção a uma construção, e lá o Dr. Tema vê esse paciente e vê o Johann Liebert, o garoto que ele salvou, agora crescido, e o Johann mata esse personagem aí e fala com o Dr. Tema que ele, o Johann, é o responsável pelas mortes no passado no hospital, e ele deu como presente de gratidão pelo Johann, pelo Dr. Tema ter salvado a vida dele. E o Dr. Tema fica chocado com essa revelação e decide, o Johann sair dali, decide perseguir o Johann, descobrir o que está acontecendo, ele descobre muitas coisas. E quem é Johann Liebert? Sem spoilers, ele é um grande sociopata. E o que acontece? No início da obra, apresenta a passagem de João lá de Apocalipse, falando sobre a besta, falando sobre o anticristo. E o Johann é tratado como esse anticristo, aquele que vai chegar, aquele que vai comandar as nações, que vai causar uma rebelião, uma grande guerra, que vai dominar tudo. E o Johann é esse personagem, algumas vezes também ele é tratado como o novo Hitler, porque ele é uma pessoa que tem uma inteligência absurda. Ele é letrado, ele é carismático, mas ele não se importa com a vida de ninguém. Assim, as pessoas que acharam que iam controlar ele, na verdade o Johann é incontrolável, ele que controla as pessoas. Desde os políticos, banqueiros, famosos, até assassinos, pessoas comuns, todas respondem a ele porque querem, porque ele os convence, ele tem esse papo absurdo, sabe? Ele parece até o Saruman de Senhor dos Anéis, uma hora ou outra, ele convence com as suas palavras. O Johann ele tem esse lado de dominar as pessoas, não exatamente pela força, mas sim pelas palavras, pelos desejos. Ele sabe o que falar para te convencer a fazer qualquer coisa. Ele pode te convencer a você a se matar ou matar um ente querido, a segui-lo. E isso é o que assusta o Johann. Esse é o monstro, porque ele faz o que ele quer, ele não tem escrúpulos, ele não se importa com a vida humana, como eu falei. Ele está disposto a fazer tudo o que ele quiser de acordo com os seus desejos. O problema é que ele não sabe exatamente quais são os seus desejos. Então ele está tentando também se descobrir, vendo coisas do passado, situações. Mas o perigo do Johann é que ele vai fazer o que ele quiser, o que ele acha certo. E o Dr. Tema vai tentar detê-lo, vai perseguir ele. É um jogo de caça, né? O Dr. Tema pensa que está indo atrás do Johann, mas é porque o Johann permite, porque na verdade ele está sempre um passo, 2 passos à frente. Ele é o personagem mais inteligente dessa obra, mais ameaçador. E tudo que o Dr. Tema faz para tentar ir atrás dele, o Johann já sabe, o Johann está preparado para contra-atacar como ele quiser. Ele quer ver até onde o Dr. Tema vai, né? Porque o Dr. Tema tem esse lado de tentar não se corromper, esse choque, esse conflito que ele tem de, por um lado, ser um médico que luta para salvar vidas, por outro, ele sabe que ele é um dos responsáveis, ele se acha um dos responsáveis pela morte de muitas pessoas pela mão do Johann. Então tem esse conflito dos dois. De um lado, uma pessoa muito boa, uma pessoa que sofre, que por onde passa leva esperança, mas também leva esse pesar de estar levando pessoas, trazendo os olhos do Johann para ele e para as pessoas à sua volta, também aos assassinos, a todas as pessoas que o Johann comanda, porque ele vai seguindo esse rastro dele, encontrando pessoas boas e pessoas ruins. E o Johann está acima dessa cadeia alimentar, ele está no topo, ele comanda todo mundo e várias pessoas o seguem, são uma cegueira ideológica, achando que ele é o verdadeiro Deus, né? Que ele vai comandar tudo. E assim, outros personagens importantes também, tem a Nina, que é a irmã gêmea do Johann, que chegou lá no hospital, né? Ela tentou viver a vida dela, mas ela se sente também, de certa forma, envolvida com tudo isso. Ela está envolvida com tudo isso, pelo passado dela. E em certo momento ela vê que ela tem que tomar uma decisão na vida dela. Você tem que descobrir para ver qual é essa decisão. É uma personagem também muito interessante, muito cativante, carismática.
que vai fazer também tem que fazer várias escolhas, é um personagem que a gente se importa muito. Outro personagem também importante é o Dita, mesmo sendo uma criança, ele já passou por muitos apertos, muito sofrimento, também vale a pena conferir e ficar de olho nele. E o meu personagem favorito fora do Johann, que é o Wolfgang Grimmer, que também tem um passado muito doloroso por causa de experimentos também e tudo mais. E hoje ele é um repórter que está tentando buscar respostas e tentar incriminar, trazer para a luz pessoas que o prejudicaram e outras pessoas que sofreram tentando auxiliar. Ele é um personagem muito incrível também. E muito dessa história de Monster se trata disso, gente, de sofrimento por causa de poderosos, por causa de pessoas tentando manipular as coisas. Muitas outras pessoas vão sofrer e esse trailer de investigação, de perseguição, de drama, suspense é um prato cheio para vocês. Eu acho até muito interessante que tem muitos trabalhos por aí que tratam da psique do Johann, né? O que ele quer, o que ele pode fazer. Ele nasceu ruim ou ele foi influenciado pelas pessoas que estão à sua volta? Isso vale muito para os estudos. Tem até um canal aqui que eu indico muito, que eu posso indicar muito para vocês, que é o canal do Elegante. É um canal grande aqui no YouTube. Ele fez um trabalho sobre Monster, sobre análise do Johann. E é muito profundo, muito bonito. Eu indico para vocês também estarem vendo lá, para se convencerem mais ainda a dar uma chance para essa obra magnífica. Eu falo muito do Johann, ele aparece muito pouco na obra, mas toda vez que ele aparece tem aquele sinal de perigo, que você sabe que alguma coisa vai acontecer. E mesmo aparecendo pouco, ele tem muita influência a todos os outros personagens que aparecem, né? Então o Monster é incrível, as referências que ele faz mesmo sendo de um período bem antigo já, ele é muito atual nos tempos de hoje, sim. Trata também muito de política, muito de ideologias de cegueira, e se por um lado o Johann é a escuridão, por outro lado o Dr. Tema é a luz, então esse choque é muito interessante. Mesmo todas as vezes pendendo vantagem para o Johann, ele não vai desistir, e você fica muito interessado em saber se o Dr. Tema ele vai quebrar esse código moral dele de não matar, se ele vai conseguir, né, chegar até o Johann, que você vai ver no episódio, cada vez você vê que tem uma certa distância muito grande entre eles. Então vale muito a pena, todos os personagens são muito bem trabalhados, conduzidos. É um anime um pouco lento, porque tem 74 episódios, e as pessoas que estão mais acostumadas a ver só pancadaria, ou acham que anime é uma coisa infantilizada, vocês podem pegar e dar uma chance para essa obra. Assim, eu gosto muito de animes de pancadaria, gosto de todo tipo de obra, e eu fiquei muito impressionado com esse anime. Eu demorei um pouquinho para concluir, até mais é porque eu não fico viciado em assistir coisas de uma vez a outra, mas eu fiquei sempre pensando na obra, sempre pensando no Johann, pensando no Dr. Tema, o que leva cada um a tomar cada decisão, e é algo que vai mexer com vocês. Então eu indico muito, mesmo para as pessoas que estão iniciando agora, que tem um certo preconceito, assiste, que você vai se surpreender. O pessoal que já tem um certo nível de anime também, vai lá conhecer, vai lá ver essa obra magnífica, vale muito a pena. Se você preferir ver o mangá também, você consegue ver online. Tá? Então essa é a minha indicação para vocês. Assistam Monster, leiam Monster, vocês não vão se arrepender, vocês vão ficar muito impressionados com as mensagens que são passadas, com tudo que acontece com a mente do Johann e também com toda a bondade do Dr. Tema. Então é muitas coisas, muitas vantagens. Assistam esse anime, leiam esse mangá porque é sensacional, é 10. Galera, vocês não vão se arrepender de forma alguma. Pode ler aí, depois você comenta aqui, pode assistir, você vem depois me agradecer, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Se vocês ficarem interessados e vão assistir, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês vão dar uma chance, se vocês já viram ou leram e o que vocês acharam também, comenta aí, vamos bater um papo. Se vocês quiserem conversar comigo, tem minhas redes sociais aí na descrição, beleza? Se inscreve aí no canal para dar aquela fortalecida. E nessa semana teremos muitos vídeos, indicação de livro, Shumatsu no Valkyrie, One Piece, outra indicação de filme agora também para vocês. Muita coisa aqui no Coruja Verso. E eu aguardo vocês. Muito obrigado pela atenção e fui!